E aí, meus amigos, tudo tranquilo? Bom, estou trazendo mais um conteúdo para a gente aqui discutir sobre algumas coisas que são interessantes e relevantes, né, para a nossa vida de um modo geral, para os nossos investimentos, né, como sempre. E hoje eu queria falar um pouquinho de Brasil, né? Eu tenho falado um pouco aí de fora, mas eu, né, fui provocado com um tema essa semana, que é uma pergunta que muita gente se faz, né, ou já se fez em algum momento, né? Ah, o Brasil ele é muito rico, né? Então por que que o Brasil não manda nem nada? Por que que o Brasil não é tão relevante, né, na geopolítica? Por que que o Brasil está sendo sempre aí, né, sendo alvo de exploração, né, de fora, de China, de Estados Unidos, de outros países da Europa, né? E por que que o Brasil não é de fato um protagonista, né, que faça jus a ele ter o tamanho que tem, né, ter as riquezas que tem, né? Então hoje eu queria discorrer um pouco sobre isso, né, para a gente entender como que os bastidores funcionam, para a gente entender também o contexto em que muitos dos nossos ativos eles estão inseridos, né? Então acho que vai fazer sentido a gente discutir isso daqui, tá bom? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, é que o Brasil ele não tem um governo, ele tem uma administração. E é ideal a gente refletir qual que é a diferença entre governo e administração, né? Então, quando a gente fala de governo, a gente tem ideia de alguém que cria um sistema para conduzir, né, uma nação numa certa direção, né, a conduzir um povo, a conduzir uma empresa, né, é alguém que lidera, que governa, que dirige aquele negócio, né, ou aquela cidade, aquele estado, enfim. E o administrador, ele é o cara que já chega em um sistema pronto, né? E ele simplesmente vai seguir a regra que já foi imposta, né? A regra que alguém já criou, e ele vai tocar o barco, né? Conforme algumas diretrizes que não necessariamente é ele que estabelece, né? Então, essa que é a diferença básica entre governo e administração. Você precisa gravar isso aqui para você entender o resto do conteúdo, porque esse aqui é a lógica do Brasil, tá? Essa diferenciação entre governo e administração. E aí, né, para não ficar muito longe do nosso entendimento, tem uma cidadezinha no interior de Minas Gerais que os senhores vão conhecer bem, que se chama Itabira, que ela, na minha visão, é o retrato fidedigno do que é o Brasil, né? Que é um país que não é um governo e que é uma administração, e nós vamos entender o porquê. Bom, aí a gente vai falar, né, sobre a relação Itabira e a Vale, né, que é a empresa que explora o minério que a cidade produz, né? Então a gente vai traçar um paralelo aqui, né, entre o fornecedor, né, que é a cidade, que é Itabira, né, o vendedor, o explorador, que é a Vale, e o principal comprador, que a gente vai ver quem que é. Então, né, um pouco sobre o fornecedor, sobre a cidade, né? É uma cidade aí de 118 mil habitantes, conforme o último censo, né? Não tem nenhum peso político nacional, né? Praticamente nenhum. A cidade aí peleja para eleger um deputado federal, mas não consegue. Tem uma dificuldade danada aí, né? De duplicar uma rodovia para ter acesso na rodovia federal mais próxima, que é a 381, mas não consegue. Isso já caiu em descrédito já na população, né, que isso vai se tornar realidade. Mas só que, né, sendo pequena, ela é berço da maior mineradora do mundo, né? Aí o primeiro contraste. E 70% da base econômica da cidade, ela depende do minério. Então a gente tem muita riqueza, né, dentro da cidade, que é uma cidade pequena, sem muita relevância e altamente dependente da venda dessa riqueza que ela tem, tá? E aí agora a gente vai entender um pouco do vendedor, né? De quem é que vende o minério que a cidade produz, que é a Vale. Então, 37,8 milhões de toneladas de minério de ferro por ano é extraído da Vale só aqui nas minas de Itabira. Itabira representa aproximadamente 9 a 10% da produção total da empresa no Brasil. Então, de todas as minas que a Vale tem no Brasil, as minas de Itabira têm um peso aí de até 10% aproximadamente. E a Vale retira de lá cerca de 3,5 bilhões de dólares por ano, tá? É um valor absurdo, né? Então, o que que acontece? Itabira ela entrega riqueza, mas não entrega poder. Ela não exerce poder sobre a riqueza que ela tem, né? E aí o que fica, como a gente já viu, é a alta dependência da
da Vale, né, como vendedora. E aí, o terceiro ponto aqui, né, que é o comprador, né, porque a China é o maior comprador do minério que sai daqui de Itabira, né, do minério da Vale, não só daqui de Itabira, né, mas é o principal comprador da Vale. Então, o nosso minério aqui, na maior parte, vai para lá mesmo, tá? Então, um pouco da China, né, a China, o que que ela faz? Ela controla o território dela, né, o capital estrangeiro e a elite política dentro de um único projeto de Estado. Então, lembra que eu falei quando eu comparei governo com administração? Então, a China ela tem um projeto de Estado, né? Ela não é uma administração simples. A China usa commodities como meio para industrialização, tecnologia e poder financeiro. Então, ela transforma esse minério em muita coisa lá que gera riqueza para dentro do país. E ela impõe agendas, né, como Belt and Road, bancos próprios, cadeias produtivas alternativas ao Ocidente. Então ela também está de olho aí em não depender muito do Ocidente, né? Ela quer fazer o contrário, ela quer produzir para vender para o Ocidente. A China, o que acontece? Ela age como nação soberana com projeto. O Brasil, ele opera como território funcional dentro de projetos alheios. Então, o Brasil, ele não é basicamente um projeto próprio, assim como Itabira não é um projeto próprio, tá? E aí, o que que acontece? Itabira, ela não manda no que ela produz, tá? E aí o Brasil, é por isso que eu falei que ela representa bem o Brasil, porque o Brasil também não. Ele não manda no que ele produz. E por que que isso acontece, né? A gente tem que entender um pouco de como que o Brasil nasceu, né? Então, assim, o Brasil ele não era um povo, né, clamando por um governante, por um rei, né, para guiar eles em direção a um propósito, a um sonho, uma determinação. O Brasil quando Portugal chegou, Portugal não veio aqui para, né, para socorrer um povo, para ajudar um povo a tomar o norte, né, num projeto próprio. Portugal veio aqui para quê? Para estabelecer uma política aqui dentro para poder extrair aquilo que a gente tinha, né? Então eles cresceram os olhos nos recursos que a gente tinha e foi isso que aconteceu. E aí é por isso que eu digo que o Brasil ele não nasceu como um estado verdadeiro, né? Aliás, ele não nasceu como uma nação verdadeira. Ele nasceu como um estado, né? Quer dizer, a política veio primeiro do que um objetivo de nação, né? Então, para resumir, Portugal ele não veio, né, para ajudar um povo que queria se organizar politicamente como nação. Ele veio para implantar um aparelho estatal para explorar o nosso território, tá? E aí o resultado é que aqui a gente não tem um projeto, a gente só tem uma administração. Então o projeto de nação, ele simplesmente não existe aqui dentro, tá? O que existe aqui é só administração de projetos alheios. Então a China tem um projeto de extrair o nosso minério e assim por diante. Os Estados Unidos agora está de olho nas águas do Brasil. Então outros países têm projetos, né, para as riquezas nossas e a gente não tem um projeto próprio. Quando a gente pega, por exemplo, Estados Unidos, né, o que, que foi a política lá? Foi fruto de um povo que em busca da liberdade, né, da prosperidade, do crescimento, do desenvolvimento. Então o povo lá já estava indo nessa direção e se organizaram politicamente para ter regra, para ter ordem nesse sentido, né? É por isso que os Estados Unidos têm, né, um presidente igual o Trump, que na minha visão hoje é o maior líder, que é a maior figura de um líder que a gente pode ver no mundo, né? É um cara que tem todo aparato militar a favor dele. É um cara que tem a moeda mais forte, né? Que ainda é a mais, está em declínio, mas ainda é a moeda mais forte, mais negociada no país, né, no mundo inteiro, né? Na verdade. E você tem uma pessoa com um pulso firme, né? Que fala, que promete, que briga, que negocia, né? Então, realmente você tem um líder lá e a gente não vê isso acontecer aqui no Brasil justamente por isso, né? O Brasil, ele não é uma nação com um projeto próprio, ele é só uma administração. É por isso que a gente manda toda a nossa riqueza embora, tá? Bom, e aí, como eu falei, né, só me adiantei um pouco aqui, né? Por isso que o Brasil ele não produz líderes estruturais, né? Ele só produz gestores que são descartáveis. Então todo mundo é descartável, né? Quando está na política. A gente tem vários exemplos, mas os mais recentes que a gente consegue ver é o Lula e Bolsonaro, né? Então, só para a gente entender um pouco dessa lógica, né? Qual que foi a trajetória do Lula, né? Um cara humilde, pobre, sem estudo nenhum
sem estudo nenhum, humilde, pobre, né, mas era um sindicalista, né, que foi ganhando popularidade, chegou à presidência e depois ele foi derrubado, ele foi preso, né, mas depois ele voltou para ser presidente de novo, porque a única opção que tinha para poder tirar o Bolsonaro, né, que estava crescendo com um projeto de liderança, era o Lula. Então o Lula ele passou a ser útil, né? Ele era útil para poder tirar o Bolsonaro, provavelmente por isso que tiraram ele da prisão, né? Mas por que mandaram ele para lá? Porque na época, né, antes dele ir para lá, ele estava se tornando aquilo que o sistema não quer. Né? O sistema não quer que o Brasil produza um líder. Né? Vamos usar o Trump aqui como modelo de liderança. Ele não quer que o Brasil produza um líder como o Trump. É por isso que isso nunca aconteceu. E todo mundo que começa a ganhar um pé e crescer, né, se tornar independente do sistema, né, ganhar notoriedade na geopolítica, né, começar a articular acordos internacionais, esse cara não é bem visto aqui dentro do Brasil pelo sistema, que nós vamos entender o que é esse sistema, né? E provavelmente foi por isso que derrubaram o Lula, mas voltaram com ele, né? Por dois motivos, né? Porque o Lula, ele é um cara domável, né? Provavelmente, né, vamos usar esse termo, talvez se vendeu para o sistema, né, e ele também foi útil para o sistema, porque o sistema queria tirar o Bolsonaro, que também estava se tornando aquilo que o sistema não quer, né, um líder estrutural. O Bolsonaro ele já tinha uma carreira política, né? E se tornou aí o grande mito, né, da sociedade brasileira, onde que ele ia, né, tinha multidões lá atrás do cara, e justamente porque ele tinha um discurso disruptivo, né, antissistema, totalmente independente, né, totalmente naquela postura de líder mesmo, né? Alguns até taxaram ele de Trump brasileiro, né? E parecia que em algumas coisas realmente ele tentava imitar o Trump, né? Talvez até mesmo na postura, né, aquela postura mais firme, né, de falar grosso e tal, de não se intimidar pelo sistema e tudo mais. E aí ele acabou vindo a ser presidente, né? Teve algumas dificuldades, especialmente em relação à pandemia, onde que o mundo todo entrou num consenso aí de vacinar a população, mas ele foi contra, né? Ele tinha as teses próprias dele e o sistema logo derrubou ele, né? Eu já até fiz um outro conteúdo aqui falando sobre esse ponto específico, que para mim foi, né, foi a gota d'água assim para o sistema tirar ele, né? Porque ele foi contra o sistema, mas não apresentou alternativa, né? Então ele foi desarmado, sabe? E aí o que aconteceu a gente já sabe, né? Infelizmente, né? Foi preso, condenado por um monte de coisa que, né? Eu não sei bem, mas vejo falar que nem provas tem concretas disso, né? Foi algo assim até um pouco arbitrado, mas eu não posso afirmar porque eu não tenho certeza, né? E aí o que, que a gente vê do Bolsonaro, né? Que ele, para o sistema, ele é um cara indomável, tá? Ele não tem medo do sistema, ele desafia o sistema, né? Não sei se ele conhece, né, a altura, a largura e a profundidade do sistema, mas ele peitou o sistema e não conseguiu passar, né? O sistema derrubou ele, né? Então, se ele é indomável, se ele não se vende para o sistema, né? Se ele tem os princípios próprios dele e ele prefere sofrer as consequências ao invés de, né, se render ao sistema, ele se torna inútil, né? Porque ele vira uma ameaça para o sistema. Então, com esses dois casos, né, comparando o caso de Lula e Bolsonaro, a gente percebe o seguinte, que o Brasil não é que não tenha candidatos a líderes estruturais, é um sistema que não quer que isso aconteça aqui dentro, tá? Por quê? Porque nós não somos uma nação com um projeto próprio. A gente simplesmente foi feito para funcionar como fonte de recursos para fora, tá? E é isso que nós somos, tá? Infelizmente. E a gente precisa entender isso para a gente entender a nossa política, a gente entender o contexto em que as empresas estão inseridas, tá? E para a gente parar de ficar, né, nessa discussão esquerda e direita, entender que é tudo a mesma coisa, né? O que tem que haver ou não é alguém que agrade o sistema ou não agrade, tá? E infelizmente todo político ele acaba sendo escorraçado quando ele deixa de ser alguém estratégico para o sistema.
E aí, quem não constrói poder, né, como o Brasil, como o Itabira, que é o exemplo que a gente viu que ilustra o Brasil, ele acaba virando um ativo estratégico. E é isso que o Brasil é, tá? É simplesmente um ativo estratégico. E aí acho que essa imagem ilustra bem, né? O cenário de hoje do Brasil é uma disputa, né? Que não é uma disputa, vamos dizer assim, né, escancarada, mas é uma disputa que vai comendo pelas beiradas, né, ou por dentro, né, de China e Estados Unidos, que hoje, na minha visão, são as duas maiores potências mundiais, né, os Estados Unidos de um lado, a China de outro. A China, recente eu vi uma matéria agora fazendo um investimento de bilhões de dólares. Eu não lembro se é construção de ferrovias ou de rodovias, parece acho que a partir do sul do país, depois eu tenho que ver a matéria direito, mas ela está sempre fazendo alguma coisa, algum investimento por aqui, né? E aí o sistema acaba funcionando para permitir essas coisas, mas do outro lado a gente tem os Estados Unidos que está perdendo o posto de gerente do mundo, né? De xerife do mundo, e o Trump está correndo atrás de resgatar essa autonomia dos Estados Unidos, essa imagem de líder, né? E aí ele tem que fazer muitas coisas, e se tem uma coisa que todo líder precisa ter, todo rei, né? É, todo poderoso tem que ter é terra, né? Não se é poderoso sem ter terras, tá? E se tem uma coisa que o Brasil tem muito é terra e água e recursos naturais. Então também a gente passa a ser um ativo muito interessante para o Trump. O Trump está expandindo a atuação dele na América Latina e provavelmente isso vai chegar no Brasil ainda, né? Mas isso são capítulos posteriores que a gente precisa é, analisar. E aí a conclusão que a gente chega, né, diante disso tudo, é que riqueza sem soberania, ela não produz uma nação livre, mas uma nação subordinada. É isso que o Brasil é. Ele não é uma nação soberana, né? A gente não é livre na essência, a gente é uma nação subordinada, tá? E aí, para fazer um comparativo, né, para a gente, com uma linguagem que nós do meio dos investimentos entende bastante, é que o Brasil ele se compara a uma empresa de capital aberto. Qual que é a lógica de uma empresa de capital aberto? A lógica básica é que você nunca sabe quem são os verdadeiros donos, né? Você vê a marca, você vê o produto, você vê o discurso, né? Você vê o gráfico das ações, os números, os fundamentos, mas você não vê os donos, né? Hoje com a tecnologia é possível a gente saber, né, com quem tem paciência para analisar as informações mais a fundo. Mas de forma prática, né, explícita, a gente nunca sabe quem são os donos, né? Até porque são milhares e milhares de investidores, né, majoritários e minoritários. Mas falando, né, só dos majoritários que têm poder de controle na empresa, né? É como se o Brasil fosse essa empresa de capital aberto, né? Porque você vê tudo, você vê a marca, você vê o que ela faz, o que ela tem, mas a gente não sabe quem são os donos, né? Então, quando a gente fala assim, o sistema não quer que o Brasil produza um líder estruturado, né? Como um Trump da vida, né? Por quê? Quem que não quer? Quem que é esse sistema que não quer, né? É, Aí a gente lembra de uma empresa de capital aberto, a gente nunca sabe quem são os verdadeiros donos. E aí a pergunta, né, que fica para a gente fechar, né, esse artigo aqui não é para a gente ter uma, né, a gente tem algumas conclusões, mas termina com uma pergunta, né, com uma reflexão, né? Quem são os acionistas majoritários, né? Quem que realmente dá as cartas aqui para o Brasil? A gente pode depois criar um conteúdo discutindo sobre isso, mas acho que o que vale aqui hoje é essa reflexão, né? Que o Brasil ele não foi feito para ser uma nação livre, uma nação soberana, né, uma nação com um projeto próprio. Ele foi explorado pelos portugueses, né, e criaram uma política aqui dentro só para gerenciar a exploração das nossas riquezas. E a cidade de Itabira, que os senhores bem conhecem, é o maior exemplo disso, tá? Então, pessoal, é isso que eu queria trazer hoje, essa reflexão aí. Espero que faça algum sentido. Depois vocês deixem um comentário aqui o que vocês acharam, né? Se vocês têm alguma opinião contrária também, isso é importante para a gente abrir o campo de discussão e aprender cada vez mais, tá bom?
Um abraço e até a próxima.